Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao especial de Halloween do Entretenicast. Reconheceu a música do programa de hoje? Sim? Não? Ela vem do filme A Hora do Pesadelo, onde temos o famoso personagem Fred Krueger. Você conhece esse famoso vilão do slasher? Fica aqui com a gente, queremos falar sobre ele, o mais popular de todos os subgêneros do terror, marcado por sua violência explícita, alto uso de gore e com títulos como Pânico, Chuck e outros. O tema de hoje é o slasher. Esse é o podcast feito de fã para fã, Entretenicast, o mundo do entretenimento ao alcance de seus ouvidos. Meu nome é Vitória Tomás. E eu sou o Vinícius Feliciano. O episódio de hoje é um especial de Halloween. O tema escolhido para conversarmos hoje foi o subgênero de terror slasher. Eu já consigo até me sentir como uma Final Girl. Você sabe o que é uma Final Girl? Essa é a personagem que sobrevive até o fim desse tipo de filme e luta contra o vilão principal da trama. Que o terror é um famoso gênero de filmes de cinema, todos nós sabemos. Mas você sabia que existem diversos subgêneros desse tipo de longa-metragem? Dentre eles, podemos citar alguns como terror sobrenatural, found footage, body horror, trash, horror cósmico e um dos mais conhecidos, o slasher. E estão ouvindo o som da pipoca estourando? Então senta no sofá e dá o play, porque a sessão do Entretenicast já vai começar. Serial killers, Grupos de adolescentes, violência, facas, vilões célebres, perseguição, uma Final Girl. mortes e mais mortes. Essas são características do subgênero slasher. O slasher é um tipo de filme de terror onde o assassino psicopata persegue e mata um grupo de jovens ou adolescentes. Hoje, iremos te explicar um pouco sobre as origens dessa arte e outras curiosidades. Sendo fã ou não de terror, fique com a gente. Prometo que no final você irá sentir vontade de assistir a um filminho de terror. O subgênero slasher é marcado por vilões que se transformaram em verdadeiros ícones da cultura pop. Mesmo quem não tem o costume de assistir filmes de terror, reconhece esses personagens pelo grande sucesso que eles conquistaram. Os mais famosos são Fred Krueger, Jason Voorhees, Michael Myers, Ghostface, o Leatherface e o Chuck. E aí, você reconhece algum desses? Tenho certeza que sim. Pelo menos um deles pode ter sido a causa do seu pesadelo na infância. Irônico se for o Fred Krueger, não é mesmo? Eu acho que o meu filme favorito de terror é Purr, que foi lançado assim recentemente, mas me conquistou muito, eu amei todas as sensações que esse filme me passou. Mas e o seu? Bom, eu acho que o meu filme favorito de terror slasher é Pânico, com certeza, e também A Hora do Pesadelo. Eu já assisti todos os filmes dessas ambas franquias e eu acho, assim, super legal. Pânico me pega muito porque eu amo esse estilo de filme de terror que faz piadinha com ele mesmo. Então você se pega com medo e rindo a cada 2 segundos. Sim, é muito legal. E a metalinguagem de Pânico. Sim, é tudo muito bom. Pânico é perfeito. Bom, então vamos começar a contar um pouco das origens desse subgênero? Os nossos ouvintes já estão curiosos e, claro, assustados. Conta aí, Vini. Então, é difícil marcar a origem exata do slasher, mas estudiosos como o crítico de cinema Arthur Tuoto dizem que esse subgênero começou a aparecer lá nos anos 70. Alguns enxergam o filme Massacre da Serra Elétrica, do diretor Tobe Hooper, como precursor do gênero, sendo aquele que em 1974 iniciou o que mais pra frente seria o DNA dos filmes slasher. Em Massacre da Serra Elétrica, o vilão Leatherface usava uma máscara e perseguia jovens com sua arma letal, uma serra elétrica. É característico do subgênero slasher o uso de armas que entram em atrito direto com a pele, como a serra do Leatherface. O uso de armas brancas nesse tipo de filme é um padrão, pois o intuito é gerar mortes mais violentas. Desse modo, são muito utilizados objetos como facas, machados e serrotes, que possibilitam uma violência extremamente física e visceral. Muito assustador. Ainda nos anos 70, em 1978, aconteceu a estreia do filme chamado Halloween, do diretor John Carpenter. Para esse filme, ficou mais atribuído o título de primeiro slasher, pois o filme trouxe os elementos essenciais que serão vistos em outros filmes slashers lançados após o Halloween. Tá, mas agora vamos falar um pouquinho desses elementos? Vamos. Um desses elementos é a clássica representação da Final Girl, que nesse filme, no Halloween, é a Laurie Strode, interpretada pela famosa Jamie Lee Curtis. Outro elemento é a questão do uso de armas brancas, que já comentamos. O Michael Myers mata com uma faca de cozinha. Isso é muito essência slasher. Esse filme acaba tendo todos esses primeiros estereótipos que agora conhecemos.
Sem contar o vilão mascarado, né? Que eu acho que é o meu favorito, eu amo. Sim, isso é muito slash raiz. Chegou a hora do Me Conta Que Eu Não Sei. E para a curiosidade desse episódio, trouxemos o amado Pânico. Bom, estamos falando muito de Pânico nesse episódio, né? Já dá pra ver que a gente ama. Uma curiosidade que eu e o Vinícius pensamos é: vocês sabiam que na cena inicial do filme Pânico, foi a própria atriz, a Drew Barrymore, que escolheu morrer daquela forma, aquela forma icônica que a gente já conhece, mas foi escolhida por ela. E tem um motivo. Ela havia sido escalada para o papel da protagonista, a Sydney. Porém, a atriz sugeriu que ficasse com o papel da Cassie. Segundo a atriz, ela escolheu morrer no início porque, se a personagem interpretada pela mais famosa do elenco morresse logo no início, o público então imaginaria que tudo poderia acontecer no filme. Ela queria quebrar esses estereótipos de que a atriz mais famosa sempre vai ficar viva até o final. Não, em Pânico isso é diferente. E é engraçado que isso é uma característica muito forte de todos os Pânicos. Sim. Sempre que tem alguém muito famoso no elenco, esse alguém vai morrer. Vai morrer. Por exemplo, em 5 teve o Dylan Minnette. Sim. Que todo mundo tava ansioso. Não, ele vai aparecer, ele vai entrar pra coisa. E ele morre. E ele morre. É Nossa. muito bom. Sim, e eu também acho que, tipo, em Pânico, essas cenas de abertura também é algo muito marcante. Tipo, no primeiro, aí no segundo, que é aquela cena do cinema. É uma característica de Pânico, assim, sempre fazer essas cenas de abertura que todo mundo sempre gosta. E toda paródia de Pânico que tem, principalmente Todo Mundo em Pânico, mas algumas outras, como a do Mad, eles sempre pegam a cena inicial pra fazer. É impressionante, porque é uma cena que todo mundo conhece. Você pode Sim. não ter visto Pânico, mas você conhece essa Você cena. conhece. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos anos 80. Seguindo para essa época, o slasher viveu o seu momento de maior sucesso, com estreia de filmes que se tornaram famosos e clássicos, e muito importantes para o terror. Esses foram, por exemplo, Sexta-feira 13, de 1980, e Hora do Pesadelo, de 1984. Mas com o sucesso, veio a superprodução de filmes nos anos 80, o que acarretou a superexploração do gênero, levando ao slasher ao declínio mais absoluto, que a gente pode fazer uma relação com a Marvel, que a gente está acompanhando aí, que foi exatamente a mesma coisa que aconteceu. Essa superprodução acabou desgastando um pouco a audiência, por sempre verem um slasher atrás do outro, sem renovar muito a fórmula. Mas foi na chegada dos anos 90 que tudo mudou. A estreia de Pânico, claro, em 1996, trouxe a revitalização que o subgênero precisava. E mais do que isso, esse filme causou um impacto imenso para o terror e para a história do cinema em geral. Tinha que ser Pânico, né? Tinha que ser. Muito amado aqui, né? Pânico se destacou em sua estreia pela sua criatividade narrativa. Esse filme se diferenciou dos outros slashers, por brincar com uma convenção do gênero. Usou da metalinguagem e do humor para satirizar sobre as regras existentes em filmes de terror. Tem até aquela cena clássica, todas as cenas de Pânico são clássicas, né? É impressionante. Mas aquela em que eles estão no sofá, que tem todo o Pânico, em que eles estão assistindo um filme de terror, e eles falam: não, mas você tem que estar sempre olhando pra trás, porque o assassino tá atrás de você, e o assassino tá atrás da pessoa que tá falando isso e ela não olha. É incrível. Dentre esses elementos, acho que a Final Girl é um dos mais marcantes. Bom, a Final Girl é essa garota que sobrevive no final do filme. Ela é uma personagem muito importante do subgênero slasher. Ela é, muito marcante mesmo. No filme Pânico, esse papel é assumido pela personagem Sidney Prescott, vivida pela atriz Neve Campbell. Diferente da personagem Laurie Strode do primeiro slasher do Halloween, a personagem Sidney não era esse retrato da menina recatada que a Laurie representava. Então, Pânico chega invertendo padrões, desde a sua Final Girl até o fato do vilão Ghostface ser um assassino totalmente humano. Diferente de personagens como Michael Myers e Jason Voorhees, que apresentavam uma pegada um pouco mais sobrenatural. É muito isso, porque, o Jason, ele vive toda hora. Sim, toda hora. É impressionante, porque você acha, não, final feliz, acabou. Aí ele volta, final feliz, acabou, e ele volta. É sempre assim, dá raiva até enquanto você assiste. E o Michael Myers é a mesma coisa, porque todos os personagens ficam, não, acabou, a gente terminou com ele aqui no final do filme, aí tem uma continuação e ele volta. E ele volta. Esses primeiros vilões pareciam muito indestrutíveis, mas aí chegou o Ghostface, que ele é um ser humano, ele é um dos protagonistas ali que tá disfarçado. Então o Pânico também trouxe essa inovação, porque ele trouxe um vilão diferente, ele trouxe um vilão onde as pessoas podiam se sentir como ele, entre aspas, porque não é bom sentir o Ghostface, eu espero, né? É, muito legal mesmo. Essa coisa do Ghostface ser humano, ele é assim, você consegue derrotar ele, né? Não é Freddy Krueger, meu Deus, ele entra num pesadelo.
é muito sobrenatural os outros, ele é natural. Temos que agradecer ao diretor Wes Craven, o pai de Pânico, por ter entregado esse personagem tão legal que é o Ghostface. E o mais legal é que o Wes Craven também é o pai de A Hora do Pesadelo. Ele é um gênio do terror mesmo. Ele é literalmente o pai. Pai. Pânico, eu acho que é o primeiro slasher que a maioria dos fãs do gênero assistem, porque ele fura muito a bolha. Então, é o que diz, todo mundo conhece. Todo mundo ou conhece ele ou conhece Todo Mundo em Pânico. Sim. Então todo mundo migra de Todo Mundo em Pânico Ghostface se tornou, assim, bem conhecido. Tanto que todo carnaval, não é nem Halloween, todo carnaval tem alguém fantasiado dele. Tem alguém com a máscara dele. No meio da Presidente Vargas, no centro do Rio, no calor de 40 graus, tá a pessoa com aquela capa preta. Mas eu acho que a forma que a história é contada se relaciona muito com os jovens do seu tempo. Então por isso que em Pânico 5, a gente tem o exemplo que eu disse do Dylan Minetti, porque é um famoso que os jovens conhecem. Se tivesse trazido, por exemplo, sei lá, um vocalista de alguma banda de rock dos anos 90, ninguém ia conhecer, ninguém ia se importar. Então eu acho que Pânico tem isso. Pânico se relaciona bem com o público. Por isso que Pânico é bem amado por todo mundo. E você falou de Pânico 5, eu também acho muito legal que, tipo, aquela cena inicial, tipo, o Ghostface mandando mensagem, sabe? E nos primeiros filmes mais antigos era só ligação, aquela ligação assustadora. Agora o Ghostface tá mandando até mensagem, gente, cuidado. Não, ele até brinca que, tipo, ele liga também, só que aí ele manda mensagem. Vai, atende! Sim! No primeiro filme da franquia Pânico, existe uma famosa cena que até hoje é lembrada quando se fala de filmes slashers. Nessa cena, o personagem Randy estabelece as regras para sobreviver em um filme de terror. É divertido o fato de que, na cena, Randy apresenta essas regras enquanto está numa festa com os amigos assistindo ao filme Halloween. Até hoje, essas regras de sobrevivência ditas por ele são marcantes e lembradas até por quem não costuma assistir slasher. Eu acho que também dá pra trazer um pouquinho da A24 nesse assunto, porque todo slasher da A24 é muito clichê. Só que é muito bom, porque é clichê. Sim, a gente gosta desses clichês do slasher. X é o puro suco do clichê. Sim. X você assiste sabendo tudo que vai acontecer. Mas é muito bom, é muito bom. Regras? Que regras? Vocês não... Mas que coisa, vocês não sabem as regras? E aí, quer um calmante? É que há certas regras que devem ser cumpridas para poder sobreviver com êxito em final de terror. Por exemplo, número 1, você nunca pode fazer sexo. Um grande não. Que delírio. Sexo é igual à morte, tudo bem? Número 2, ninguém pode beber nem usar drogas. E não é o fator pecado. O pecado é uma extensão da primeira regra. E número 3, nunca jamais, em nenhuma circunstância, diga volto logo, porque nunca vai Vou voltar. pegar outra cerveja, quer uma? Quero sim. Eu volto logo. Se violar as regras, vai acabar morto. Eu te vejo na cozinha com uma faca. Uma característica que os filmes slasher possuem é de se tornarem franquias. Pânico se tornou uma franquia de sucesso e já conta com 6 filmes. Seu último filme, Pânico 6, estreou em 9 de março aqui no Brasil. O primeiro filme de Pânico que eu vi nos cinemas foi o Pânico 5, que estreou ano passado. Também assisti ao 6 no cinema. É sempre muito divertido assistir Pânico. Numa tela grande, então fica super legal. Mas qual que é o seu Pânico favorito? O meu é o 5. E eu amo como a gente comentou que eles mudaram praticamente a história toda pra usar as tecnologias na história. Sim. Então, a gente tem o uso do celular, a gente tem a comunicação rápida entre personagens que estão em lugares muito distantes um do outro. Então, isso trouxe uma dinâmica pra história que não tinha, mas que antes não fazia falta. Mas que acrescentando também não deixou pior, melhorou só. Então, o meu favorito é o primeiro. O quarto eu também gosto muito. E eu também gostei muito do quinto. Quando eu assisti no cinema, eu achei muito legal. A revelação de uma das Ghostfaces. Eu gostei muito. E se eu te contar que o quarto é o único que eu não assisti até hoje? Não, Vinícius, você tem que assistir. Tipo, você está devendo. Eu sou muito fã de Pânico, mas o 3 eu acho que foi o que menos me deixou assim ansioso com a história. Sim. Aí eu não puxei direto pro quarto, aí eu É fui verdade. pro quinto. O 3, ele não é tão, sei lá. É... Ele tem uma pegada meio assim, piadas, parece Scooby-Doo, gente. Sim. Não, e ele não traz a violência dos outros. Não Parece traz. que
ele traz, eu não sei explicar, ele traz, Sim, sim. mas ao mesmo tempo que não é da mesma forma que os outros, é muito diferente. Você dá risada de umas coisas, assim. Eu não sei explicar. O 3 não me pegou, não. Eu diria que essa pode ser considerada a maior franquia do slasher, porque tem uma gama de fãs enorme que nunca deixam de disseminar a saga do Ghostface. É impressionante como quem é fã de Pânico é muito fã de Pânico. E além de ter um lugar muito especial na cultura pop, que até mesmo a paródia, como a gente disse, Todo Mundo em Pânico, tem, assim, um lugar especial no coração de todo mundo e em toda a reprise de filme da madrugada. É muito legal para os fãs verem franquias como o Pânico, que surgiram lá nos anos 90, sendo revisitadas atualmente, né? Eu nasci em 2002, então, infelizmente, não faço parte das pessoas que viram a franquia nascer. Mas o fato de até hoje lançarem filmes de Pânico faz com que o slasher se mantenha um subgênero marcante e atual. Sim, eu acho muito bacana isso, mas não é só o Ghostface que tá de volta nos cinemas agora, né? O mesmo aconteceu com a franquia Halloween, que trouxe Michael Myers de volta para as telas, sendo a sua aparição mais recente no ano passado, com o filme Halloween Ends. O personagem Chuck também teve seu retorno para a nova geração, com sua série que estreou lá em 2021 e já conta com 3 temporadas, se eu não me engano no Star Plus, né? Eu gosto muito desse personagem, o Chuck. Eu tô com uma meta aí de assistir várias franquias de terror, estou conseguindo. E Chuck foi uma das franquias que eu assisti toda. E, eu acho muito legal. Eu tentei assistir a série, não me conquistou muito. Achei um pouco diferente dos filmes, mas é legal também. Chuck eu preciso reassistir, porque eu acho que a última vez que eu vi eu era criança. Então, eu sou uma clara história da criança que ficou traumatizada com Chuck. Eu também tinha medo quando eu era criança. Aí eu preciso rever porque eu não lembro de nada, praticamente. Eu era aquela criança que tinha medo, sim. Mas aí eu cresci e hoje eu amo, né? Uhum. Jogos Mortais também, eu morria de medo. E hoje em dia eu gosto. Não, e o slasher tem muito isso, porque eu não consigo assistir terror de espírito. Eu não consigo, eu simplesmente não consigo. Eu tenho, inclusive, trauma com atividade paranormal, porque Meu eu também Deus. vi criança e eu ficava escutando coisa na minha casa depois. Muito legal, né? Meu Deus. Então, pra mim, por assistir um filme de terror, tem que ser slasher, porque eu não ligo pra violência. Mas não coloque espírito na minha frente, por favor. I could lie, say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that, like it like that. Hoje, no Trilha Sensorial, separamos algo um pouquinho diferente. Você já parou para pensar em como funciona a seleção de músicas para um filme? Digamos que uma franquia como Pânico, de novo, tenta sempre se manter entre os jovens da época de seu lançamento. Assim, é perceptível como a trilha de cada filme evolui junto do gosto jovem. A gente tá gostando muito de Pânico. Sim, Tá sendo bem marcante. De Gus Black no primeiro filme até Billie Eilish no sexto, a saga carrega uma infinidade de bandas, cantores e grupos. Wallows, Foo Fighters e Slipknot também marcam presença. Inclusive, a música I Don't Want to Talk, de Wallows, foi colocada como easter egg no quinto filme, já que o ator Dylan Minnette, que é o que a gente comentou aqui, infelizmente ele não participa dos outros filmes, porque ele tem uma morte assim um pouquinho violenta, mas ele é o vocalista da banda, então eles colocaram esse easter eggzinho assim ali nos créditos e no comecinho do filme. inclusive, estamos amando o Pânico, né, nesse episódio e sempre. Sim. Inclusive, vai vir aí o Pânico 7. Fonte, não sei, mas vai vir aí, né, Vinícius? Vem aí, eu espero que que seja vir. bom. Eu tô com medo de ser uma bomba, porque, Estamos né? com medo. Mas eu acho que, teorizando pro próximo Pânico, eu acho que a Diana Ortega morre. Você acha que ela morre? Porque, no momento, ela é a pessoa mais famosa do elenco, por causa de Nossa, é Vandinha. verdade. Ela tá, assim, estourando no terror, porque teve X, que ela tava também, e teve algum outro filme de terror que ela tava, mas que eu não lembro o nome. Mas Vandinha estourou ela de um jeito enorme, então eu acho que ela vai ser a próxima a ir entrar na faquinha. Inclusive, em Pânico 6, eu achei que eles não ousaram muito nas mortes, né? E spoiler, gente, spoiler. Se você já assistiu Pânico, ouça. Se você ainda não assistiu, ouça também, gente. Spoiler, fazer o quê? Você sabe que todo mundo vai morrer. Por que Todo você mundo não vai assistir? morrer. Mas falando de Pânico 6, eu acho que a que mais me pegou, eu assisti esse filme no cinema. Acho que se eu não tivesse assistido no cinema, não teria me pego. Mas foi a da escada. De quando eles estão no apartamento, aí a pessoa tenta atravessar a escada e o assassino tá no outro apartamento. E tipo, tem o apartamento A e o B, aí tem a escada entre eles e a pessoa tenta atravessar. Sim, que Essa aquela foi- menina segura na escada assim. Isso, e a pessoa cai. Nossa, Nossa. essa me pega muito. Realmente, essa cena foi triste, eu fiquei com dó. Essa foi uma que eu fechei o olho e não consegui ver inteira, porque tava muito pesada. Foi bem pesada. Só que eu achei assim, tipo, eles não quiseram matar os personagens principais. Eu acho que Pânico tem que matar os personagens principais, gente. No Pânico 5 morreu
personagem, tipo, super importante aí, que vocês já devem saber ou não. Mas, gente, é isso. Pânico tem que ser assim, tem que inovar. É porque isso meio que traz a dinâmica da história. Porque você vai assistir... Inclusive, isso é muito bom, porque, por exemplo, o primeiro filme que era, assim, era pra ser o mais desconhecido pra época. Você vai assistir, aí você pega, eu vou assistir porque tem essa atriz aqui. E ela morre nos primeiros 5 minutos. É que você não vai sair de cinema. Acaba que você conhece um elenco que você não fazia ideia de quem eram aqueles atores, mas que você se apega a eles, porque é muito bom. E aí, depois de ouvir esse podcast, não bateu uma vontade de fazer aquela pipoquinha e assistir a um clássico slasher? Nada como ver o Ghostface fazendo ligações anônimas aterrorizantes ou o Fred Krueger invadindo o mundo dos sonhos, não é mesmo? Esse subgênero sempre será icônico. Eu acho que depois desse episódio eu vou precisar de uma noite assistindo um filme levinho pra relaxar um pouquinho, assim. Um de repente 30, um Milhão de Malvadas, quem sabe, né? Podem descer os créditos finais, porque o Entretenicast de hoje fica por aqui. Obrigada. Muito obrigado por terem ficado com a gente até o final da sessão. Compartilhe esse podcast com seus amigos, familiares e até com seus vizinhos. E cuidado, assim, olha pra trás quando você tá assistindo pra ver se não tem ninguém aí com você que vai te atacar. Muito obrigada ao Audiolab UERJ e ao professor Felipe Mostaro. Entretenicast, o mundo do entretenimento ao alcance de seus ouvidos.